Bom dia, vamos meditar. Hoje nós vamos soltar o medo da rejeição, o peso da rejeição que você pode tá carregando aí da sua história, da sua infância. Então é para isso que a gente vai olhar hoje. Eu vou esperar só um pouquinho aqui o Instagram avisar. Lembrando que todos os sábados estou aqui ao vivo, às 9 da manhã, pra gente meditar juntas. Não tem problema se você quiser fazer deitadinha ainda, tá acordando agora. Não tem problema, pode fazer aí no seu ambiente. Você vai ver como isso tem poder, né? Quando a gente medita, a gente sai aqui da razão, né? A gente sai das barreiras da mente e a gente acessa um lugar que a gente muitas vezes não consegue acessar quando a gente está muito desperta. Lembrando também que toda terça-feira tem treinamento ao vivo gratuito às 8 da noite pelo Meet. Então essa semana nós falamos sobre isso, né? Nós falamos sobre a rejeição, a raiz da rejeição, os sintomas da rejeição. Então já coloca aí na agenda, deixa a sua terça-feira reservada para você estar ao vivo comigo, de graça, né? Tendo uma aula muito profunda. Cada semana tem um tema diferente. Então, esteja lá, tá? Se você quer participar das aulas, comenta depois aqui pra mim, ó, grupo, que eu vou te mandar o acesso do grupo pra você não perder nenhuma aula. E, mais uma vez, esteja aqui ao vivo no sábado, porque é um complemento da aula. Se lá a gente viu a teoria, hoje a gente vai entrar nesse lugar profundo de meditação. Deixa eu só esperar mais um minutinho. Eu sei que é cedo, né, para algumas pessoas, mas a gente tem que começar o dia já assim, sabe? Olhando, para depois você já ter um dia diferente. Tenho certeza que essas meditações têm poder realmente de transformação. Então, vai se preparando. Eu vou colocar uma música, tá bom? E aí a gente começa. Deixa eu pôr aqui a musiquinha pra gente começar. Bom, antes da gente começar, então, deixa eu falar outra coisa. A ferida da rejeição, no geral, ela pode vir de dois lugares. Você pode trazer uma dor, claro, ancestral, mulheres rejeitadas, mulheres que não foram vistas, mulheres que não puderam ser quem elas eram. E você pode também trazer essa ferida da sua infância. Então, a forma que você foi tratada ali na sua infância, o que estava acontecendo naquela família, como foi a gestação da sua mãe, como era a relação do seu pai com a sua mãe. Então, tudo isso pode impactar e fazer com que você desenvolva essa ferida de se sentir rejeitada, né? De não poder expressar quem você é, de achar que tem algum problema, que tem alguma coisa de errada com a sua identidade. Então você vai ser aquela pessoa que vai ter dificuldade de se colocar no mundo, vai achar que qualquer coisa que aconteça, o problema tá você, que você tem algo de errado. Então, como eu disse, pode vir desses dois lugares e muitas das vezes vem dos dois lugares, né? Já existe algo, já existe uma ferida ancestral e isso se repete na sua história. Hoje o que a gente vai olhar aqui, só para dar um contexto, a gente vai olhar para a parte da sua criança. Essa menina que lá nessa história familiar, por algum motivo, como eu trouxe, se sentiu rejeitada, né? E aí desenvolveu essa ferida da rejeição. Lá no treinamento eu aprofundei bastante, né? Foi uma aula bem profunda que eu expliquei bem detalhado como ela começa, os sintomas, enfim. Inclusive eu vou liberar essa aula aqui para vocês, tá bom? Então se você quer a aula, pode comentar aqui, eu quero, que eu vou te mandar o link dessa aula para você acessar. Então, se você chegou aqui, não assistiu a aula, não entende muito bem o que aconteceu, se você tem essa ferida, se você não tem essa ferida, o treinamento vai ser bem legal para você conseguir trazer consciência para isso, tá bom? Então, se você quer a aula,
comenta aqui que eu envio o link para você. Então, vamos lá. Então, eu só trouxe esse contexto para você entender o que a gente vai olhar hoje. Então, hoje a gente vai olhar para a parte da menina, da sua criança, tá? Que se sentiu rejeitada. Eu vou só colocar uma música e aí vocês podem já ir se preparando. Como eu falei, encontre um lugar confortável. Se você quiser fazer deitada ou quiser fazer sentada, não tem problema. Você pode repetir em algum outro momento também, tá? Essa meditação à noite, antes de dormir, durante o dia. Quando você sentir necessidade, você pode repetir essa meditação. Deixa eu por aqui, porque meditação sem música não dá, né? Qual que é isso aqui? Então, vamos lá. Feche os seus olhos. Respire fundo. Bem devagar. Inspire pelo nariz. Solte pela boca. Mais uma vez. Inspirando. E soltando. Vai permitindo agora que o seu corpo desacelere, que a sua mente silencie, sempre respirando. E agora, leve a sua atenção para dentro de você. E observe em que momento da sua vida você sentiu que não era escolhida, que não era suficiente. Deixa vir, sem forçar. Lembrando que não tem certo, que não tem errado. Talvez venha uma cena, uma lembrança, ou mesmo só um sentimento. E tá tudo bem. E agora, se veja nessa fase da sua vida. Talvez ainda uma criança. E observe como você se sentia. E se aproxime dessa criança
Olhe para ela com presença, com respeito. E diga para ela: eu vejo você. Eu vejo o que você sentiu. Respira. E com muito amor, diga: você é importante. Você tem valor. Você é suficiente. E deixa isso chegar nessa criança. E olhando para essa criança, você tem uma nova compreensão. E você diz para ela: você foi amada do jeito que foi possível naquele momento. E isso não define o seu valor. Não define quem você é. Respira fundo. E observe se tem algum peso aí. Alguma sensação no seu corpo, no peito, na garganta, na barriga. Ou em outro lugar. Com muita suavidade, com muita doçura, diga: você não precisa mais carregar isso. Esse peso não é seu. Você pode soltar. Agora imagine esse peso saindo como uma energia, uma carga que vai se dissolvendo, saindo do seu corpo. Enquanto isso vai acontecendo, você diz: eu libero, eu solto,
Eu não preciso mais provar o meu valor. Respira. E ainda olhando para sua criança, diga: agora eu cuido de você. Você não está mais sozinha. Eu fico com você. E sente como é falar isso. Então, vai trazendo essa criança para perto, integrando ela no seu coração. E dentro de você, diga: eu me reconheço, eu me valido, eu me escolho. E bem devagar, vai voltando, vai movendo o seu corpo, vai movendo as suas mãos, os seus pés. E quando você estiver pronta, abre os seus olhos e volte para cá. Claro, me conte como é que foi, como é que você sentiu fazendo essa meditação. Hoje a gente foi lá, como eu falei, a gente foi lá na sua criança, esse sentimento de não ter sido vista, de achar que tem alguma coisa de errada com ela. Então foi isso que a gente trabalhou. Como eu disse, se você sentir, ouça de novo, mais algumas vezes, se for importante, ao longo do dia, ao longo dos dias. E se você não sabe, meu Deus, eu não sei se eu tenho, como que foi nessa meditação, senti, pegou em algo aqui, o treinamento está liberado para você, tá bom? Então comenta aqui, eu quero, que eu vou te mandar o link do treinamento para você assistir, né? Fazer esse treinamento, entender a raiz, entender os sintomas, entender se essa é uma ferida aí que você tá carregando. E lembrando também que toda terça-feira tem treinamento ao vivo. Então, se você não quer perder o próximo treinamento, comenta aqui também que você quer o link do grupo. Eu te coloco lá no grupo e você vai ter acesso ao link da aula ao vivo que eu vou dar na terça-feira às 8 horas. Tá bom? Bom sábado para vocês e até!